Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Meu nome é Vitor Hugo e esse aqui é o canal do Guará. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. E hoje é dia de nada mais, nada menos que Fla-Flu, que na verdade Flu-Fla, porque dessa vez o mando de campo é do Fluminense no duelo válido pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Um duelo que coloca frente a frente dois extremos na tabela: o líder Flamengo contra o lanterna Fluminense. Antes da vinheta, eu quero me desculpar por mais uma vez ter pulado uma análise tática aqui no canal. Eu tive alguns problemas pessoais na última semana, além de que também tive que me dedicar à entrega do meu último trabalho nesse primeiro semestre da faculdade. E, mais uma vez, geri um pouco mal o meu tempo e não consegui entregar esse vídeo para vocês, algo que realmente agora não vai se repetir. Agora estou oficialmente de férias e vou ter mais tempo para me dedicar aqui no canal. Inclusive vou dedicar alguns minutos no final do vídeo para falar de algumas novidades que eu vou poder trazer para vocês tendo um pouquinho mais de tempo por agora. Mas falando um pouco sobre o último confronto do Fluminense, mais uma vez a minha conclusão não muda. Mesmo com uma melhora na postura dos jogadores e também com uma melhora nas bolas aéreas defensivas, o Fluminense ofensivamente foi mais do mesmo, levando pouquíssimo perigo ao gol do goleiro Anderson do Cruzeiro e perdendo o jogo por 2-0. Um 2-0 que colocou de forma isolada o Fluminense na lanterna do Campeonato Brasileiro ao fim da 10ª rodada. Eu quero destacar como pontos positivos a verticalidade do Gabriel Pires, que entrou no segundo tempo e mudou a cara do jogo a favor do Fluminense, e para o Antônio Carlos, principalmente na defesa aérea. De pontos negativos, eu quero citar o Renato Augusto, o Douglas Costa e o Keno. Definitivamente 3 jogadores que precisam ser barrados do tricolor. E agora sim, para a gente poder partir para a vinheta, eu já vou pedindo que antes de mais nada, você se inscreva aqui no canal do Guará, caso você não seja inscrito. Eu te lembro que a nossa meta é chegar aos 1000 inscritos até o final do ano. E também, claro, não deixa de deixar o seu like, de apertar aqui no botãozinho de gostei e também de ativar os sininhos das notificações e deixar um comentário. Agora sim, vamos rodando a vinheta para poder falar do duelo dessa tarde, do clássico Fla-Flu. O retrospecto do confronto é positivo para o rival da Lagoa. Em 450 vezes que o Fluminense enfrentou o Flamengo, venceu 141 vezes, empatou 145 vezes e 164 vezes venceram os dissidentes. O Fluminense não vence o Urubu desde abril do ano passado, naquela noite mágica em que o Fluminense venceu o Flamengo por 4-1 e se sagrou bicampeão carioca em cima do seu maior rival. Desde então, são 7 jogos entre as duas equipes, com 4 empates e 3 vitórias para o Flamengo. O clássico, que foi apelidado pelo jornalista Mário Filho, que além de ser o nome do Maracanã, foi um ilustre torcedor rubro-negro, como o Clássico das Multidões. O Clássico das Multidões, que detém o recorde de maior número de público em uma partida entre dois clubes na história do futebol. Foi na final do Campeonato Carioca de 1963, onde o Flamengo acabou se sagrando campeão depois de um empate em 0-0, quando as duas equipes colocaram 194.603 pessoas nas arquibancadas do Maracanã. Um recorde que se detém até os dias de hoje daquele que era o maior estádio do planeta Terra. E para a gente começar a falar de bola em campo, começando pelo lado do rival, eu convido aqui o meu amigo e colega de faculdade, irmão flamenguista, o João Monteiro, que vai falar um pouquinho sobre o que esperar do Flamengo para a tarde de hoje, da provável escalação e do momento que vive o Flamengo, líder do Campeonato Brasileiro. Vai que é sua, Joãozinho. Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Eu não sou o Vitor Hugo, eu sou o João Monteiro, mas vou estar aqui no canal do Guará falando um pouquinho sobre o lado rubro-negro do clássico desse domingo. Desde já agradeço ao Vitinho pelo convite e pela oportunidade de poder estar presente aqui no canal do Guará. O Flamengo vem de 2 jogos muito semelhantes, em que através da bola parada tem conseguido seus resultados. Contra o Atlético Paranaense, arrancamos um empate no último lance com o gol do cria Everton Araújo após um escanteio cobrado pelo Luiz Araújo. Já contra o Grêmio, conseguimos sair vitoriosos após um gol de cabeça do Davi Luiz, também numa falta cobrada, ou seja, uma bola parada. E por que bater nessa tecla da bola parada? O Flamengo tem conseguido resultados, como eu falei, nos últimos 2 jogos através dela, e o Fluminense
tem muita dificuldade nesse quesito da bola parada. Matheus Baque, que é o filho do Tite e auxiliar técnico do Flamengo, treina e muito tanto a bola parada defensiva quanto a bola parada ofensiva do Flamengo. Além desse, obviamente, 4 pontos, o empate contra o Atlético Paranaense e a vitória contra o Grêmio, tem sido super importante para o Flamengo essa solidez defensiva nos jogos. Nessa etapa da Copa América, o Flamengo tem que aproveitar mais do que nunca os pontos conquistados. Além dos desfalques para suas seleções, como Jorge André Arrascaeta, Dela Cruz, Varela e Pulgar, o Flamengo conta também com o desfalque do Igor Jesus, que é o seu volante. Sendo assim, o provável time do Flamengo para enfrentar o Fluminense nesse domingo é Rossi no gol, Wesley na lateral direita, a dupla de zaga Fabrício Bruno e Davi Luiz será mantida, e aí vem a primeira dúvida do Tite. Ou manter o Léo Pereira, o nosso Guivardiol brasileiro, como lateral esquerdo, ou trazer o Ayrton Lucas como jogador da posição. Além disso, uma das dúvidas do Tite é saber se ele mantém o Léo Ortiz como primeiro volante ou traz o Alan. Além disso, vem com o Gerson e Lohan no meio campo, e como trio de ataque, o Luiz Araújo, Pedro e Bruno Henrique. Mais uma vez agradeço a oportunidade de estar aqui no canal do Guará. Peço que vocês continuem ajudando o Vitinho a bater a meta de inscritos deles nesse ano. E me sigam no Instagram, João Monteiro, _. Um abraço a todos. Após uma sessão de treinamento conturbada ontem, por conta dos protestos e manifestações que ocorreram na porta do CT Carlos Castilho, o Fernando Diniz definiu a equipe que vai em campo para o clássico contra o Flamengo. O Fluminense vai contar com as voltas do suspenso Paulo Henrique Ganso e do lesionado Samuel Xavier, além das baixas do Marcelo, que não se recuperou a tempo do clássico, do Felipe Melo, que teve uma lesão constatada após a suspensão contra o Atlético Goianiense, e também vai ter o desfalque do Marquinhos, que se lesionou no último jogo e deve ficar de fora por algumas semanas. E finalmente o Fernando Diniz vai mostrar uma variação tática além daquele seu 4-3-3 muito manjado nos últimos jogos. A formação escolhida para o clássico vai ser o 4-4-2, com o Fábio no gol, com Samuel Xavier na lateral direita e Diogo Barbosa na lateral esquerda, com a dupla de zaga sendo formada pelo Antônio Carlos e pelo Martinelli. O volante vai ser improvisado como zagueiro, mais uma vez pelo Fernando Diniz. No meio-campo, 4 jogadores: Gabriel Pires, Lima, Renato Augusto e Paulo Henrique Ganso. No ataque, formado pelo artilheiro e rei da América Germancano e pelo caçador de urubu, o John Kennedy. Eu gostei da manutenção do Antônio Carlos e da chance dada ao Gabriel Pires, mas a gente precisa prestar e muito atenção na bola aérea. Foi dito pelo João que nos últimos 2 jogos o Flamengo marcou gol nos acréscimos e esses 2 gols foram justamente de bola aérea. E colocar o Martinelli na defesa não me parece uma boa solução contra um time de alta estatura como o Flamengo. Um outro ponto que eu quero abordar é na recomposição da equipe. O Fluminense vai ter 4 jogadores lentos do meio para frente e que tem muitas dificuldades na recomposição. São eles o Gabriel Pires, o Renato Augusto, o Paulo Henrique Ganso e o John Kennedy, justamente contra um time rápido. E essa dificuldade na recomposição e um meio-campo com muito pouca pegada é o que me faz não gostar da opção de ter Renato Augusto e Paulo Henrique Ganso juntos dentro de campo. Por mais que isso pode melhorar e muito o setor criativo do time. E eu espero que o Diniz esteja certo com essa visão e não eu com a minha visão, que a gente vai ter uma deficiência no meio de campo para poder marcar o meio do Flamengo. O Fluminense entra no gramado do Maracanã às 4 horas da tarde e a transmissão de hoje está nas mãos da Mamãe Globo. Eu lembro a cada um de vocês tricolores que lugar de tricolor é na arquibancada do Maracanã, mais especificamente no setor sul. É o único setor do estádio que ainda tem ingressos disponíveis para a tarde de hoje. Então você tricolor que está com alguma dúvida se vai ou não ao jogo, que tem condições financeiras nesse final de mês e tem a disponibilidade de tempo, vá ao jogo apoiar os nossos guerreiros. Vai rolar união das baterias e das torcidas organizadas dentro do Maracanã e a tendência é de apoio durante os 90 minutos para os nossos guerreiros que vão estar em campo com a nossa armadura para poder buscar esses 3 pontos contra o nosso maior rival. O comandante do apito na tarde de hoje é o Rafael Rodrigo Klein. O árbitro gaúcho vai apitar pela primeira vez um jogo do Fluminense. Mas o Rafael coleciona algumas polêmicas em jogos do Flamengo. Na última partida em que ele apitou do rubro-negro contra o Santos, expulsou 2 jogadores do Flamengo e o Fabrício Bruno descascou o árbitro na saída do campo.
enquanto no começo de 2023 as reclamações ficaram por conta da torcida do Corinthians enfrentando o Flamengo no Maracanã. Então, ele tem algumas arbitragens polêmicas, é bom a gente ficar de olho nele. Eu queria informar vocês que agora eu estou oficialmente de férias e tenho um tempinho a mais para poder me dedicar aqui ao canal do Guará. Nesse período eu pretendo fazer mais conteúdos além do pré-jogo e da análise tática. Inclusive eu já estou preparando a pauta para um conteúdo bem legal que eu vou lançar aqui no canal no meio de semana, entre a análise tática do Fla-Flu, que vai sair na segunda-feira, e o pré-jogo de Fluminense e Vitória, que vai acontecer na quinta. E eu tenho certeza que vai ser um conteúdo bem bacana para a gente poder trocar uma ideia sobre esse atual momento do Fluminense e tentar buscar algumas soluções para tirar o Fluminense desse buraco, desse limbo que é a lanterna do Campeonato Brasileiro. E eu vou ficando por aqui, agradecendo mais uma vez a cada um de vocês que estiveram comigo em mais um vídeo. E pedindo para que, caso você não tenha deixado o like lá no começo do vídeo, esse é o momento perfeito para apertar no botão de gostei aqui embaixo. E claro, caso você não seja inscrito aqui no canal, considere se inscrever no canal do Guará, lembrando que a nossa meta é chegar aos 1000 inscritos até o final do ano e estamos na contagem regressiva rumo aos 800 inscritos. Faltam menos de 30 inscritos para a gente poder chegar nessa meta. Eu também peço para que você comente aqui embaixo. Comenta o que você acha que espera o Fluminense nesse confronto contra o Flamengo, se você gostou da mudança tática do Fernando Diniz e dos jogadores que vão entrar em campo com a nossa armadura na tarde de hoje, e também, claro, dê o seu palpite, quem vai marcar e de quanto o Fluminense vai vencer o Flamengo na tarde de hoje. Caso você já seja inscrito aqui no canal do Guará e queira me ajudar a crescer de outra forma, eu te lembro que a melhor forma de me ajudar é compartilhando esse vídeo. Compartilha ele em todas as suas redes sociais, compartilha nos grupos de WhatsApp, naquele grupo de futebol, no grupo de racha de pelada de final de semana e, claro, você tricolor, nos seus grupos de Fluminense, onde os tricolores estão coçando a cabeça com esse atual momento do Fluminense e super apreensivos com o clássico de hoje. Eu, mais uma vez, agradeço a presença de cada um de vocês e lembro que a gente já tem um encontro marcado na segunda-feira, amanhã, para poder fazer a análise tática do Guará. Um abraço a todos e até amanhã.